Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A maioria já me conhece, sou a professora Márcia de Souza, professora de língua portuguesa. Eu estava de licença-prêmio e retornei sexta-feira, quando obtive acesso à plataforma. Então eu começo agora a trazer para vocês o material às aulas de língua portuguesa, certo? Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Eu peguei o planejamento do sétimo ano e como nós estamos numa situação delicada, numa situação atípica, em função do Covid, eu olhei os conteúdos e acho que vou trabalhar o que eu acho que seja prioridade para que não falte no ano que vem, no oitavo ano, tá? Porque a gente não vai dar conta de todo o conteúdo do sétimo. E vou priorizar o que eu acho que é mais importante. Um dos conteúdos que é fundamental, que vocês vão ter que utilizar no ano que vem, no nono, no ensino médio, é o verbo. Ele não pode faltar, tá bom? Então, vou fazer de tudo para que vocês compreendam esse conteúdo no sétimo ano, certo? O que eu quero dizer para vocês é que o verbo ele está no nosso cotidiano, na nossa fala, entre os familiares, entre os amigos. A gente utiliza ele o tempo inteiro. A gente só não está dando a nomenclatura para ele porque não faz parte da vida de vocês utilizar a gramática normativa. Mas são palavras que vocês utilizam todos os dias. Mãe, traz comida para mim. Mãe, cheguei, né? Ou então, eu fiquei com aquela menina. Ou então, eu gosto de chocolate. Eu quero comprar uma bicicleta. Então, o verbo ele está no nosso cotidiano. A gente só não sabe dar o nome para ele porque não faz parte da nossa rotina. Então, o que é essa classe gramatical verbo? É a palavra que indica estado, fenômeno, ação, né? Fenômeno da natureza. Então, ação. O que é ação? É correr, cantar, dançar, pular, namorar, beijar. O que é estado? Ser, permanecer, ficar, estar. O que é fenômeno da natureza? Meteorológico. Anoitecer, trovejar, chover, amanhecer. Ok? Tá. Como é que é a estrutura do verbo? O verbo ele tem uma estrutura. Ele é composto pelo radical, a vogal temática, que forma o tema. Então, o que é o radical do verbo? É a raiz dele. O que é a raiz? É a parte dele que não muda quando ele é um verbo regular. O que isso quer dizer? Eu pego o verbo cantar, por exemplo. Eu tiro a terminação dele, que é a conjugação. Porque nós temos a conjugação do verbo que ele se divide assim, ó. Primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Cantar, pular, dançar, almoçar, viajar. Então eu tiro o ar do cantar. Sobra cante, até o T. Até o T é o radical, a raiz do verbo. Eu tiro o ar, fica cante. Isso é a raiz, é o radical do verbo. Certo? O que é a vogal temática? O ar, que tem aqui, que sobrou, esse azinho é a vogal temática. Então, quando eu junto o radical mais o azinho, junto os dois, eu formo o tema. Então, radical mais a vogal temática, eu chamo de tema. No verbo, eu tenho 3 conjugações. Os verbos que terminam em ar, cantar, os verbos que terminam em er, correr, e os verbos que terminam em ir, partir. Então, a vogal temática do verbo cantar é a. A vogal temática do verbo correr é e. E a vogal temática do verbo partir é i. Então, eu pego daí o radical, cantar, cante, mais o a, cantar. Do verbo correr, até os 2 R's, correr, mais o e, corre. Do verbo partir, parte, mais o i, parte. Que aí nós temos o vogal, é a radical mais a vogal temática, nós temos o tema. Ok? Então, a gente já sabe a estrutura do verbo. Até aqui. Isso vai estar na folhinha que vai para casa, vai estar na plataforma, através lá do Word, que eu vou mandar para vocês. Depois nós temos a desinência do verbo. O que é a desinência? Eu pego lá o radical e vou conjugar esse verbo nas pessoas. Nós temos as pessoas do verbo. Quem?
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu e ele está no singular. Primeira, segunda, terceira pessoa singular. Nós, vós, eles, plural. Eu, tu, ele, no plural. Certo? São as pessoas do discurso. Somos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso se chama pessoa do discurso. Vai acompanhar o verbo, porque ele vai ser conjugado nessas pessoas. Então, quando eu digo cantar, eu vou dizer eu canto. Eu vou ter uma informação nesse ozinho ali. Canto. Teu T. Canto. Cante. Esse o, depois do radical, que é cante, esse ozinho está dizendo que é quem? Quem canto? Eu. Eu quem? Primeira pessoa do quê? Do singular. E quando eu digo canto, que tempo é? Presente. Olha a informação que esse ozinho traz. Isso se chama desinência de tempo, modo, pessoa e número. É desinência verbal. Também vai estar na folhinha explicando. Mas eu ainda vou mastigar muito mais ainda nas próximas aulas. Por enquanto eu quero que vocês saibam o que é o radical do verbo, a vogal temática e que forma o tema. Ok? Tá, lá no finalzinho da folha que vai para casa, vai ter uma atividade pedindo o quê? A vogal temática e vai estar pedindo para vocês identificarem o radical do verbo. Facilzinho, facilzinho. Vocês vão fazer no caderno, copiar e fazer no caderno, que depois quando a gente voltar para a escola, eu vou dar visto no caderno. E vão fazendo porque vai ter avaliação na plataforma. Depois, primeiro eu vou explicando, depois vai ter uma avaliação. Mas tem que estar feito no caderno para vocês aprenderem. As dúvidas que surgirem, vocês vão fazendo lá na plataforma. Tá bom, meus amores? Estou com saudade. Fiquem bem e até a próxima. Beijo no coração.